Ontem tivemos jogos válidos pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B e 3 dos times que estão à frente do Vasco nesse bloco ali, brigando para um acesso ao Campeonato Brasileiro da Série A, tropeçaram. São eles o Náutico, Sampaio Corrêa e o Goiás. Mas 2 times que estão na briga também conseguiram uma vitória, o CRB e o Avaí, complicando mais ainda a situação do Vasco na tabela. O Vasco que permanece em nono, mas a 10 pontos do CRB, que é o 4º colocado agora no G4 da Série B. Vamos falar um pouco sobre essa situação, os jogos que tem hoje, o provável time do Vasco para enfrentar o Brusque amanhã, porque o Vasco, amanhã não, na sexta-feira, né? O Vasco que tem o desfalque do Andrei e também do Léo Jabá, então tá a dúvida se vem o Peck ou o Daniel Amorim, que a torcida quer muito o Daniel Amorim como titular nesse time, um atacante super eficiente, que toda vez que entra tem feito gol, apesar de que o VAR tem sacaneado pra caramba o Daniel Amorim. Então vamos falar um pouco sobre essa escalação, as probabilidades e por que eu tenho quase certeza que o Gabriel Peck não vai ser o titular no lugar do Léo Jabá, porque a forma que o Fernando Diniz falou do Gabriel Peck, ou do que ele espera do Gabriel Peck dentro de campo, me faz acreditar que o Gabriel Peck hoje é reserva do Morato e não do Léo Jabá. Então você vai entender tudo isso depois da vinheta do canal. Os jogadores estão muito empenhados em buscar o acesso ainda. O que a gente tem que falar é disso. A gente tem que falar desse nosso desejo, nossa vontade e o objetivo, que é de fazer o Vasco subir. É uma coisa difícil, mas é uma coisa que a gente tem que acreditar e trabalhar muito para isso. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, eu sou o Thiago Fontes, falo de Brasília, Distrito Federal, trazendo mais um vídeo pro canal e contando sempre com o seu joinha, o seu like, que é fundamental para esse vídeo chegar em mais vascaínos na plataforma do YouTube. Chegou a primeira vez, te convido a assistir os vídeos, se gostar, se inscreve, compartilha e segue também o @Vascaíno Cerrado lá no Instagram. Dito isso, vamos partir para o que interessa, vamos falar do Vasco que enfrenta amanhã o Brusque, em um gramado impraticável. Eu vi as fotos, eu vi uma matéria falando do gramado lá onde o Vasco vai encarar o Brusque, horroroso, parece um curral e vai ter muita dificuldade, um campo pesado, a bola não vai rolar como ela costuma rolar e isso não vai ser legal para o tipo de jogo que o Fernando Diniz se propõe a fazer, que é o jogo da posse de bola, do passe. Então vamos ter muita dificuldade. Campo pesado, a atitude tem que ser diferente. O Vasco que vem com algumas modificações. Antes de falar desse provável time que vem com o Fernando Diniz, eu vou falar dos jogos que rolaram ontem. Eu assisti quase que todos, né, na medida do possível, lógico que tinha jogos passando simultaneamente, mas o Brasil jogou com o CRB, assistiu o primeiro tempo, inclusive o Brasil de Pelotas fez um gol que foi anulado, no finalzinho teve uma bola que bateu na mão do jogador do CRB, que eles reclamaram muito, mas no fim o CRB ganhou de 1-0, vitória importante que botou o CRB a 44 pontos, botou não, ele já estava no G4, então 44 pontos, abriu mais ainda dos concorrentes. Depois teve o Avaí com o Goiás, o Avaí amassou o Goiás, sobretudo no segundo tempo, né? Eu tive ali assistindo e vi entrar o Valdívia no lado do Avaí e o Felipe Bastos no lugar do Goiás, e o Goiás foi encurralado, 1-0, ficou pouco. O Avaí tem um timaço, vai brigar para subir. O Avaí tá com 40 pontos e é o 6º colocado. O Sampaio Corrêa abriu 2-0 do Brusque, já estava ali achando que a vitória estava garantida, mas a Bolívar Querida deu mole, Bolívar Querida é assim que é chamado carinhosamente o Sampaio Corrêa lá no Maranhão. Deu mole e deixou o Brusque empatar. O Brusque meteu 2 com o Vascaíno Edu lá, aquele mesmo que fez o gol contra o Vasco e que é artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B, meteu 2 e empatou, terminou Sampaio 2, Brusque 2, e para terminar, o Náutico jogando em casa, perdeu para o time que está brigando para não ser rebaixado, o Londrina, que aprontou para cima do Vasco da Gama, aprontou para cima do Náutico também, abriu 2-0, depois o Náutico descontou com 1 gol, mas ficou nisso. Londrina 2, Náutico 1. Então assim, a gente teve tropeço de 3 times, mas teve 2 que ganharam, complicando a situação do Vasco, que precisa ganhar. Não adianta, não vai ter um milagre de todos esses times perder, porque 3 tropeçarem ainda já foi demais. Hoje a gente vai ter
a rodada com o Vitória, né? O Vitória que pega o Curitiba, o Operário que pega a Ponte Preta e o CSA que encara o Botafogo. Tem que torcer pro Vitória, pra Ponte Preta e para o CSA ganhar do Botafogo ou empatar. Vamos ficar ligados nesses jogos. Então vamos falar agora a respeito do Vasco, que encara o Brusque com um time modificado. Como eu falei, o Andrei não joga, provavelmente o Bruno Gomes, mas fica sim a provável escalação do Vasco, que vem com Vanderlei, Léo Matos na lateral direita, a dupla de zaga Castanho e Ricardo Graça. Eu não entendo até agora por que o Valber veio. Aliás, entendo, né? Foi contratado da mesma maneira. O Marcelo Cabo trouxe o Hernando, que hoje é reserva. E o Lisca trouxe o Valber, que é reserva. E no fim, a gente usou o que a gente tinha mesmo. Ricardo Graça e o Castanho, que vacilaram pra caralho no gol que a gente tomou contra o Cruzeiro. Vamos ver como é que vão se comportar. E volta o Zeca na lateral esquerda. De volante, Bruno Gomes ou Caio Lopes. No meio de campo, Marquinhos, Gabriel e o Nenê. E no ataque, com certeza, o Morato, que fez 2 belas partidas no comando do Fernando Diniz. Não tem como criticar o Morato. Quando é para criticar, a gente critica. Quando é para elogiar, elogia. Foi importante no gol do Vasco. Então, deve ser o titular. Ele e o Germancano. E a outra dúvida é ali a ausência do Léo Jabá. Léo Jabá, que graças a Deus não vai pro jogo, disparado, um dos piores jogadores do Vasco nessa sequência, nesses últimos jogos do Vasco. E aí a gente tem o Peck e o Daniel Amorim. A torcida quer o Daniel Amorim, porque o Daniel Amorim é um jogador efetivo, tem entrado e feito gols. Embora o VAR, esse desgraçado desse VAR, tenha anulado alguns gols do Daniel Amorim, mas é um jogador que por menos tempo em campo fez mais gols no Campeonato Brasileiro. E o Peck, o próprio Fernando Diniz falou numa entrevista de pós-jogo que o Peck é um jogador interessante do drible curto, que ele gosta de usar do lado direito e não do lado esquerdo. Então o Peck, ele é reserva do Morato. Toda vez que ele entra no lugar do Morato. Ele fala na entrevista, eu vou deixar um trecho para você ver, que o Peck jogando do lado esquerdo, ele vai ser muito previsível. É um jogador de linha de fundo e vai ser facilmente marcado. Então eu tenho a convicção que o Peck não joga, a não ser que ele desloque o Morato para fazer a do Léo Jabá e jogue com o Peck na direita. Mas eu acho que ele deveria, já que o Germancano tem se movimentado muito, sair da área, tira o Germancano e faz ele cair pro lado esquerdo e coloca o Daniel Amorim de atacante, que esse cara tá merecendo, né? Vou deixar o trecho onde ele fala do Peck, por que ele gosta do Peck jogando do lado direito, que não quer ele do lado esquerdo, e por que... e vou deixar um trecho que ele elogia também o Daniel Amorim logo em sequência, tá bom? Segue aí. Isso, mas é uma... Para mim, facilita muito quando tem um jogador, principalmente do lado com as características do Peck, que é um cara que tem drible curto, que tem jogo de associação, que é uma tendência do cara que joga com o pé contrário, trazer a bola para dentro e jogo associado. Então ele tem o cruzamento, ele tem de aproximar a ultrapassagem, às vezes do lateral, no caso hoje o Peck com o Léo. E isso é uma coisa também que não é muita novidade. Pela tua pergunta, que você fez com um pouco de surpresa, para você pegar as grandes equipes do mundo, isso acontece também. O Neymar joga do lado esquerdo, o Messi tende a jogar mais pelo lado direito, o Sterling joga do lado esquerdo, o Mahrez joga do lado direito. Então não é uma coisa, o Robin jogava, o cara que tem drible e jogo associado, geralmente joga desse jeito. Eu também jogava no Fluminense uma época, tinha a tendência de jogar pro lado esquerdo. Você tem o chute e tem o cruzamento. Quando você joga só com o teu pé do mesmo lado, o que você vai tentar fazer é tirar a bola para o lado e cruzar, e aí você é mais facilmente marcado. Isso é uma das possibilidades de te responder isso. É bem verdade que eu posso jogar com o Gato lá ou o Peck lá, mas ele vai ter... Se você for, e também uma coisa que vai contra o seu argumento, o próprio gol do jogador do CRB foi um destro que fez um gol. Se fosse um canhoto ali, provavelmente era uma bola muito mais defensável para o Vanderlei. É que se pegou um lance pontual do Peck, que ele poderia ter dominado a bola, tinha mais coisas ali para fazer, e ele chutou de pé direito. Mas eu te dei algumas possibilidades. Quando você também joga de costa e o ponta vem para dentro, o teu pé esquerdo, você também fica facilitado para você fazer um jogo associado. Então, assim, na minha opinião, quando a gente pode ter jogadores com as características certas para jogar com o pé invertido, eu acho que o jogo tem uma fluência melhor. Essa é a minha opinião. O Amarelli estava se dedicando ali para marcar,
E o Amorim, que acabou fazendo o gol, que é um jogador que tem uma média de gols por minuto jogado super alta aqui no Vasco. É um cara super inteiro, um cara grande, um cara alto, que eventualmente, do jeito que estava o jogo acontecendo, a chance provável que o Cruzeiro teria seria de fato uma bola parada. Agora, para finalizar esse vídeo, é hora de fazer o bem. A gente ajudou o Nicolas lá, aquele baiano que perdeu o canal. E eu dei o link aí para você se inscrever no canal dele. Foi mais de 700 inscritos no canal. Me mandou mensagem emocionado, feliz. Um garoto de 12 anos de idade falando de Vasco. Tem que ajudar mesmo. A gente tem que estender a mão, principalmente para quem está começando, para crianças, jovens. E hoje a gente vai ajudar o canal do DG. Vou deixar o link aqui. É um vascaíno humilde, bem simples. Tem 90 inscritos no canal dele. Falou comigo, pediu uma força e não custa nada. Eu sei que aqui a tropa é do caramba. A gente gosta de fazer o bem. Vascaíno ajuda vascaíno. Então vamos dar uma força lá para o canal do DG. Beleza? Bancada do DG? Vamos dar uma força, vamos torcer pro Vasco, independente de qualquer coisa, e torcer para essa gestão mequetrefe sair do nosso clube. Tá chegando o dia do julgamento, com fé em Deus as coisas vão acontecer, temos fé e vamos continuar lutando para que o Vasco volte aos dias de glória, tá bom? Um ótimo dia para vocês, grande abraço, fique com Deus e saudações vascaínas.